Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 10 de agosto de 2023. Estamos começando mais uma edição do Guia Econômico e hoje vamos falar sobre a expectativa da economia do país para os próximos anos. A tendência consultoria reduziu a probabilidade subjetiva de ocorrência de um cenário pessimista de 35% para 25%. E eu converso com o economista e sócio da Tendências, Luiz Campos Neto. E ainda temos o Povo Tecnologia com Hamilton Nogueira, Economia do Ceará com Nazarena Albuquerque, as informações a jato com Eliomar de Lima. E vamos começar com o nosso convidado, Luiz Campos Neto. Hoje ele vai falar com a gente sobre esse cenário da economia brasileira. Tem gente dizendo assim, olha, vocês estão otimistas demais, as coisas que vocês estão prevendo estão boas demais. Não é bem assim. Dependemos do resultado da economia dos Estados Unidos, mas no caso da consultoria Tendência, o relatório mostra um cenário muito bom. E é sobre isso que a gente vai falar com o Luiz Campos Neto. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, é um prazer falar com vocês. Prazer é nosso, né? E nós temos uma série de mudanças acontecendo, né? Recentemente, o indicador taxa de juros, que teve uma redução pequenininha, mas já sinalizando que isso vai ter continuidade. Tem o arcabouço fiscal, tem a proposta da reforma tributária, que eram questões que vinham sendo pleiteadas há muito tempo, né? Tudo isso deixa um ambiente melhor, mas eu queria que vocês o senhor falasse sobre o que se está encaminhando, né? O que está sendo realmente encaminhado na economia do país, né? Estamos entrando nos trilhos? A questão é essa agora? Boa tarde. Antes de mais nada, acho que é importante destacar, né, que havia uma incerteza muito grande no início do ano com a transição de governo. Isso sempre gera ruídos, dúvidas em relação à agenda econômica. E o que a gente viu ao longo desses últimos meses é que, pelo menos, aquelas pautas que havia uma preocupação maior em relação à questão fiscal e especial, houve o arcabouço, que se não é o ideal, mas pelo menos minimiza aqueles temores, né, de um descontrole de gastos, e é um dos fatores pelos quais também nós reduzimos, né, a expectativa de um cenário pessimista, e outras agendas que dão sinais positivos, como foi o caso da reforma tributária, né? Eu diria que, além disso, complementando esse cenário um pouco mais promissor, o fato de que as importantes reformas e mudanças feitas nos últimos anos, e que havia uma preocupação de alguma reversão, e aí eu falo de reforma trabalhista, de reforma da Previdência, independência do Banco Central, o próprio teto de gastos aí sendo substituído pelo arcabouço, essas mudanças, né, marcos regulatórios, né, que realmente foram muito positivas, não há grandes riscos de retrocessos. Então, juntando todos esses elementos, efetivamente há um direcionamento, um encaminhamento melhor desses temas. Claro que ainda temos muito a avançar, né? Muito se fala ainda na necessidade de outros avanços, uma reforma administrativa, uma consolidação fiscal ainda necessária, mas o fato é que, em relação às preocupações do início do ano, hoje temos um quadro bem mais promissor. Eu vou pedir só licença por um instantinho aqui ao Luiz Campos Neto para pegar uma informação. Aliás, desculpa, com o Silvio Campos Neto, para pegar uma informação com o nosso repórter Luciano Cesário, que está agora no Carlito Pamplona, onde teve um incêndio de um carro, né, em função de uma briga de facções, teve fogo em veículos e até mortes em função da briga entre facções. Luciano, boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde, ouvinte do Povo CBN. Nós seguimos acompanhando, Neila, a onda de ataque que ocorreu no começo dessa manhã, lá nos bairros Carlito Pamplona e Pirambu. Nós estamos ainda a caminho do bairro Carlito Pamplona, que é justamente onde se concentra, lá é o epicentro desse conflito entre facções criminosas, que acabou resultando na manhã desta quinta-feira em pelo menos 3 veículos incendiados. Os carros foram interceptados nas avenidas Dr. Temberg, Presidente Castelo Branco e Alberto Sá, lá na região do Grande Pirambu, chamada região do Grande Pirambu, pegando também o bairro Carlito Pamplona. Os motoristas foram surpreendidos por homens fortemente armados que ordenaram que eles deixassem os veículos e, em seguida, eles derramaram gasolina sobre os carros
e atearam fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e, felizmente, Neila, ninguém se feriu porque os motoristas saíram dos carros antes que o pior acontecesse. A região, a gente recebeu informações agora há pouco que está com a presença de muito policiamento na área foi reforçado, mas o clima ainda é de tensão entre os moradores, entre os comerciantes da área. Nós, inclusive, conversamos mais cedo com uma comerciante, com a atendente de uma loja, melhor dizendo, a Mariana Freire. Ela trabalha em uma loja de automóveis e diz que, diante desse clima de tensão, com esses episódios de violência e esses incêndios registrados na manhã desta quinta-feira, ela decidiu encerrar as atividades da loja mais cedo. Vamos ouvir o relato da atendente Mariana Freire. Um funcionário aqui da loja chegou até a presenciar um dos carros que foi atingido por tiro e depois tocaram fogo. Ele estava assim na rua, quase de frente. Mas assim, tá bem tenso. Eu fechei a loja porque, como tinha alguns carros na frente, né, de propriedade do meu chefe, eu acabei ficando com medo de acontecer alguma coisa e botei os carros pra dentro e baixei as portas, por enquanto, até ver como é que fica a situação. Bom, Neila, a motivação desses atentados ocorridos hoje seria uma disputa por território entre duas facções criminosas atuantes nessa área da periferia de Fortaleza. Nós, mais cedo, trouxemos a informação, inclusive, já que a Secretaria da Segurança Pública já informou que os envolvidos nos incêndios dos veículos foram apreendidos. Foram apreendidos e não presos porque se tratam de 2 adolescentes. A Polícia Militar conseguiu capturá-los minutos após as ações criminosas. E esse caso está sendo investigado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas, que é a unidade especializada da Polícia Civil do Ceará, responsável por apurar crimes de facções criminosas. Contextualizando, Neila, vamos lembrar aos nossos ouvintes que esses ataques de hoje acontecem depois de pelo menos 3 assassinatos que foram registrados na mesma região ali do Carlito Pamplona, entre sábado e quarta-feira. Nós, inclusive, trouxemos essa informação mais cedo no Povo no Rádio, de que esses assassinatos estariam relacionados também ao conflito de facções. Então, esses assassinatos acabaram sendo o estopim para os ataques ocorridos na manhã desta quinta-feira e, infelizmente, o clima de violência continua imperando lá naquela região. Recebemos as informações, inclusive, Neila, que muitos pais estão evitando levar os seus filhos às escolas e também muitos motoristas por aplicativo estão evitando aceitar corrida para essa região para onde nós estamos indo agora, justamente nesse momento, para acompanhar a realidade lá. E mais cedo nós também recebemos a informação da Secretaria Municipal de Educação que há uma preocupação com as escolas municipais. Como falei, alguns pais estão receosos em enviar seus filhos para as unidades de ensino, mas a Secretaria Municipal de Educação diz que está ciente dessa situação e que, inclusive, há 2 escolas que ficam próximas aos locais onde aconteceram esses atentados, são as escolas municipais Tertuliano Cambraia e Huberto Silva, localizadas ali no bairro Carlito Pamplona. A Secretaria disse que reforçou a presença da Guarda Municipal no entorno dessas 2 escolas e os agentes da Guarda estão ativos nesse momento lá, justamente para garantir a segurança dos estudantes. O governador Elmano de Freitas, Neila, cumpre agenda em Brasília e ainda não se manifestou sobre essa sequência de ataques criminosos. É com você. Luciano, muito obrigada pelas informações e a gente segue com informações ao longo da nossa programação sobre essa ação, sobre esse confronto entre facções no bairro Carlito Pamplona, aqui em Fortaleza. São 14h27 e nós voltamos aqui para a nossa entrevista. Nós estamos entrevistando Silvio Campos Neto, que é sócio da Tendência Consultoria, e a Tendência lançou um documento falando de otimismo, falando de um cenário na economia positivo. A economia parece que vai bem, a área de segurança é que tem que melhorar, não é, Silvio? São vários temas, né, e que estão ligados, né? Sabemos que a questão da segurança também tem uma perna econômica importante. Claro que nesse sentido
positivo que a gente tenha a expectativa de um cenário melhor aí nos próximos anos. A gente estava falando de juros, Silvio. Você expunha essa projeção, né, de uma melhoria da economia se colocando nos trilhos, né, a partir depois de um momento difícil, né, com pandemia, com crise política, eleição, agora parece que entra nos eixos. De fato, né, a gente já vem numa recuperação que começou em meados ali de 2021, mas aí a guerra também que tivemos ano passado gerou toda uma turbulência, especialmente inflacionária, e depois disso efetivamente entramos num processo de retomada, taxa de desemprego caindo, né, finalizou o ano passado nos menores níveis já desde 2015, e agora uma continuidade, né, desse processo com essas indicações em relação à manutenção de uma agenda reformista, né. Então, claro que isso abre espaço também para esse processo de queda de juros, né, que o Banco Central iniciou na semana passada, com o corte de 0,5 ponto na Selic. Sempre é importante destacar, né, e lembrar que quedas de juros não podem ocorrer de uma forma voluntarista, sem fundamentos, e houve uma pressão muito grande sobre o Banco Central nesses últimos meses, que na nossa avaliação não era uma pressão correta. O Banco Central guardou o momento certo e efetivamente começou agora a reduzir os juros com uma base muito mais sólida, não é? E com as taxas de juros de mercado já caindo, né? Então acho que esse é um ponto importante para ajudar também com que as taxas aos tomadores finais, né, as pessoas, as empresas, também reflitam já esse panorama de menor risco inflacionário e também de taxas de juros em tendência gradual, é verdade, de queda. Silvio, e o arcabouço? E essa questão do arcabouço, como é que você analisa? Esse é um tema que ainda, vamos dizer, que não está resolvido. A questão fiscal no Brasil, né, das contas públicas é Silvio, um aspecto que... Eu vou pedir desculpa, a gente vai ter novamente que fazer um intervalo aqui para o repórter CBN, mas a gente continua com você falando sobre arcabouço fiscal, reforma tributária e todo o cenário agora para o segundo semestre. São 14h30, vamos para o repórter CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a taxa de juros vai ser mais baixa no futuro se as metas da nova regra fiscal forem atingidas. Ele também ressaltou que o país precisa encontrar uma maneira de equilíbrio para as contas públicas. O projeto, que atualiza as regras de despesas, já foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, mas voltou à análise dos deputados porque houve mudanças ao longo dessa tramitação. O texto pode ser aprovado em definitivo na próxima semana. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, criticou o Tribunal de Contas da União na CPI do MST. Ele classificou como inaceitável uma decisão da Corte que suspendeu a execução de 500 mil processos de assentamento. O TCU determinou a paralisação do programa de reforma agrária após constatar irregularidades, como a concessão de terras para pessoas de alto poder aquisitivo e servidores públicos. O Reino Unido lançou uma moeda especial de 50 centavos de libra esterlina com o rosto do rei Charles III. Cerca de 5 milhões de moedas foram distribuídas para os Correios e para as agências bancárias. A iniciativa acontece em comemoração à coroação do monarca britânico, que assumiu o trono em maio deste ano. No horário de Brasília, 2h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Guia Econômico. 14h33.
E voltamos aqui com o Silvio Campos Neto, economista, sócio da Tendências Consultoria. A Tendência fez um documento falando das projeções otimistas para a economia, levando em consideração vários pontos, como juros, reforma, arcabouço fiscal. E o Silvio já estava falando para a gente, já falou sobre juros, estava falando agora sobre o arcabouço fiscal. A Tendência, pelo menos o Silvio não concorda com essa pressão do governo em cima dos juros, e um arcabouço que está ainda sendo desenhado, não é? Silvio, como é que você vê essa situação? Seus méritos, né, ao mostrar que não haveria, pelo menos não um cenário mais provável, um descontrole de gastos, né? Ele estabelece um limite para o crescimento de despesas, isso é muito importante, né? É claro que ele ainda precisa da aprovação final agora na Câmara, e tem ainda algumas dificuldades fiscais para os próximos anos, porque há uma dependência muito grande, e é pelo próprio desenho do arcabouço e pelos resultados esperados, do aumento da arrecadação, do aumento de receitas. Como sabemos, o Brasil já tem uma carga tributária bastante elevada, então não é uma tarefa simples obter um ganho adicional importante de receitas. Então há alguns pontos ainda de fragilidades que nos preocupam, mas a princípio o que se espera, e olhando, né, as próprias sinalizações do Ministério da Fazenda, o governo consiga encaminhar pelo menos essas questões e que mantenha, né, mesmo que não atinja as metas fiscais, números sustentáveis nos próximos anos. Mas esse vale um destaque, que é um tema que ainda preocupa, porque temos muitas demandas de gastos e algo que ainda não está, vamos dizer assim, bem equacionado. E a reforma tributária, né? Foi um grande feito agora passar na Câmara o projeto de reforma que está indo agora para o Senado, para avaliação. O secretário executivo Bernardo Rappi já falou, não, a carga tributária não passa de 30%, né? Mas o que chama a atenção de vocês nesse projeto? Primeiro que, na nossa avaliação, a reforma tributária ela é muito importante para o país. Nós sabemos da complexidade, das dificuldades geradas pelo sistema atual, que é muito complexo, muito burocrático, que gera muitos custos, muita imprevisibilidade, até mesmo insegurança jurídica. Então, a substituição do sistema atual por um sistema novo, né, baseado no imposto sobre o valor adicionado, o IVA, na nossa avaliação, importante. É claro que tem ocorrido mudanças, né, em relação à proposta. Essa primeira parte aprovada agora na Câmara teve algumas alterações, algumas exceções para setores que devem elevar um pouco a alíquota média do imposto, mas de forma geral avaliamos aí de maneira positiva. Claro que será um período longo de adaptação, né, mesmo de transição, período aí de cerca de 8 anos, né, porque realmente é algo difícil, né, complexo essa mudança, mas ainda assim, na nossa visão, vai na direção correta de modernização, de redução de insegurança jurídica, mesmo de judicialização dos processos tributários, e certamente é um fator que, se caminhar na direção sinalizada, certamente é um ponto que contribuirá com a melhora do potencial de crescimento da economia num horizonte mais a médio e longo prazo. Silvio, as empresas fazem projetos, né, investimentos, vão fazendo suas análises econômicas, e as pessoas também, né, ficam tentando, para a pessoa que está com um projeto de investir, abrir um pequeno negócio, que análise você faz do momento? É um momento para se pensar, já está mais estável, já é possível começar a pensar em investir na economia real? Sim, possível claro que sempre com cautela, sempre com uma boa análise. Sabemos que, embora o cenário atual se mostre já mais previsível do que tínhamos no início do ano, naquela transição política ainda muito conturbada, sabemos que o Brasil também tem desafios importantes ainda a serem solucionados, né? É claro que a reforma tributária, como eu disse, passando, é um ponto de grande relevância, mas ainda há outros temas que a gente precisa avançar, inclusive visando essa melhora, né, tornar o nosso ambiente de negócios, para quem quer abrir alguma coisa a mais, atrativo, né? Sabemos que, né, ainda é um pouco difícil, né, para se fazer negócio no Brasil, há muitas travas, muitos gargalos, mas o importante é que a gente continue
numa linha que vem sendo observada já nos últimos anos, de tornar a economia mais adequada nesse sentido, né? De novo, não se conte com um ritmo muito acelerado de crescimento. O Brasil, pela sua estrutura econômica, existem setores que são um pouco mais dinâmicos, outros menos, então sempre é importante uma avaliação mais detalhada, né, do negócio, do segmento que você quer atuar, mas ainda assim é claro que uma redução de incertezas, uma redução de juros, como a gente tem visto, começa a tornar o ambiente mais favorável a esse tipo de iniciativa. E para quem quer viajar, a questão do câmbio já começa a melhorar. É momento de comprar outras moedas, temos margem. Eu sei que câmbio é sempre um negócio difícil, né, de pensar. Sempre são muitas questões envolvidas. A taxa de câmbio ela é sujeita a muitas intempéries, volatilidade, questões internacionais, questões aqui no Brasil que mudam a cada momento, né, com essa variável. Como todo mundo acompanhou, houve já uma melhora importante, uma queda, né, do dólar ao longo dos últimos meses, né, também porque o dólar no mundo todo se comportou um pouco melhor agora recentemente. O processo de alta de juros dos Estados Unidos já está perto do fim, provavelmente até já foi encerrado. Isso ajuda a manter o dólar mais sob controle, né, no mundo todo. Então, certamente, isso justifica, de certa forma, em parte, essa queda para níveis aí abaixo de 4,90, por volta disso, que é o que temos hoje. Diria que há algum espaço eventualmente para alguma queda residual, sim. Ao mesmo tempo, temos que levar em conta que o Brasil está já reduzindo juros e a percepção de que essas quedas podem até ser um pouco mais fortes e rápidas é um fator que também, por outro lado, coloca alguma pressão de alta. Então, caso alguém tenha alguma demanda para um horizonte aí de alguns meses, por exemplo, uma viagem programada, algum pagamento em dólares, eu diria que não é inadequado pensar nesse momento em já fazer uma aquisição, porque os níveis atuais, embora possam oscilar para ambos os lados, sempre há o risco de alguma mudança maior em virtude da característica dessa variável. Silvio, recentemente o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, deu uma declaração falando do Nordeste como vaquinha magra, vaquinha... E falando do Sul e Sudeste como as vaquinhas gordas, como é que vocês analisam a região, as possibilidades de crescimento nesse momento, diante do que está acontecendo? Nós fazemos também as análises regionais, né, tentando aí identificar pontos positivos, negativos aí de cada região e projetar a perspectiva econômica para cada uma delas, né? E o que a gente tem, né, na avaliação atual é que regiões mais de fronteira, no sentido de que tenham um potencial maior de crescimento, são exatamente Norte e Nordeste, né, que é onde você tem também investimentos importantes ainda sendo feitos e para serem feitos, tem ganhos também em segmentos dinâmicos, né, como o próprio agro, como a mineração, parte logística, turismo, né, no caso do Nordeste em especial. Então, a princípio, eu diria que pegando do ponto de vista da perspectiva de crescimento econômico, Norte e Nordeste hoje, olhando esse horizonte de 10 anos, são as regiões que avaliamos que terão os melhores números em relação ao crescimento vis-à-vis outras regiões do país. Enfim, com grandes perspectivas para melhorar de negócio. A gente tem aqui hidrogênio verde, né? Tem toda uma onda nova de projetos que deve dar uma nova face à região, né? Do ponto de vista econômico e social também. Sem dúvida, a própria energia eólica, né, que na região é muito forte, né? E toda essa mudança, essa transição energética, nessa região em especial, o potencial é muito significativo. Enfim, torcer para que continue entrando nos trilhos, não é, Silvio? Sem dúvida nenhuma, né? Acho que esse é o grande desafio, é a grande questão, né? Temos que estar sempre atentos às sinalizações, sabemos das dificuldades ainda, a questão fiscal ainda precisa ser bem resolvida. Há algumas ideias que surgem, às vezes, no mundo político, de uma retomada de algumas agendas lá atrás que deram resultados ruins, então também temos que evitar isso e seguir avançando, né? Pensando nas necessidades, nas demandas, mas sempre se baseando em bons exemplos, né? O que deu certo, o que deu errado, vamos seguir numa direção, numa agenda mais positiva, mais pró-negócio, mais reformista, mais modernizadora. Certamente são esses os temas
que farão com que a gente caminhe numa direção melhor. Silvio, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado e boa tarde a todos. Boa tarde, não são 14 horas e 43 minutos. Nós entrevistamos Silvio Campos Neto, economista, sócio da Tendências Consultoria.